Olá, pessoal. Começa agora mais um Momento Halal. Eu sou a Cristina Tomás e nós vamos trazer mais uma vez um tema relacionado ao CETEC Halal. Então, só lembrando que é o CETEC Halal, é o Congresso Técnico Científico Halal, organizado pela International Halal Academy, que agora, em outubro, realiza a sua segunda edição. Vai ser nos dias 27 e 28 de outubro, aqui na cidade de São Paulo, no World Trade Center Events, das 14 às 17h30. E é um evento que ocorre em paralelo com a terceira edição do Global Halal Business Forum, que é um evento, o maior evento sobre o mercado halal, organizado na América Latina pela FAMBRAS e pela Câmara de Comércio Árabe Brasileira. Sobre o CETEC, o ponto que nós queremos esclarecer hoje é o seguinte: você pode participar do CETEC como ouvinte. Então, você vai lá, você vai ter acesso a informações extremamente ricas, um conteúdo bastante interessante, e um conteúdo que eu considero inédito, porque a International Halal Academy é o primeiro instituto privado de formação, qualificação e treinamento da América Latina. Então, é um conteúdo realmente imperdível. Mas você também pode participar enviando um trabalho científico. Este trabalho vai ser analisado por uma comissão e você pode ser selecionado para fazer uma apresentação oral no dia do CETEC. E o recadinho aqui é que muitos, na edição anterior, todas as pessoas que apresentaram seus trabalhos também foram premiadas, né? Eram prêmios muito bacanas. Mas voltando à temática, por que nós estamos gravando esse momento halal especial? Porque algumas pessoas têm enviado para a International Halal Academy dúvidas com relação ao trabalho. Como deve ser este trabalho? E para isso, nós então convidamos o diretor executivo e secretário-geral da International Halal Academy, que é o Del Duque Martins, para estar conosco novamente e explicar de uma forma bastante didática que trabalho é esse, como ele pode ser feito, é, como deve ser encaminhado. E eu volto a dizer, além de ter essa explicação do Del Duque, você pode seguir enviando as suas dúvidas, né? Nós vamos colocar o e-mail aqui embaixo para vocês, para que se tiver novas dúvidas, se houver outra necessidade, a gente volta com outros vídeos, chamamos o Del Duque novamente, para que você não deixe de participar por conta de alguma dúvida que possa ter. Então, sem mais demoras, eu queria te agradecer, Delduque, por você estar aqui conosco, ter dedicado o seu tempo aqui para esclarecer essas dúvidas das pessoas que estão interessadas em encaminhar seus trabalhos. Cris, muito obrigado, viu? Sempre um prazer estar aqui com você, um bate-papo aí no Momento Halal que é importante e está dentro do DNA, né, da International Halal Academy, essa difusão de tudo relacionado em diversos tipos de trabalhos e projetos e pesquisas dentro do segmento halal. E Uhum, como a pesquisa e estudos técnicos é uma das vertentes, né, da International Halal Academy, o Congresso nos auxilia muito nesse sentido, de valorizar sim. esses trabalhos que estão acontecendo, não apenas aqui no Brasil e na América Latina, mas no mundo como um todo. Então, a International Halal Academy, ela estendeu esse projeto. Nós temos projetos já na versão passada, na primeira edição de 2023, projetos internacionais, trabalhos internacionais que foram apresentados. E nessa segunda edição, como você bem disse, agora 27 e 28 de outubro, também teremos outros internacionais. Então, é uma oportunidade realmente da gente poder unir esses trabalhos, difundir esses trabalhos. Né? E nunca esquecendo também, né, Cris, que o fundamento maior é você ter cada dia mais profissionais muito bem qualificados dentro do mercado halal. Então, essa é uma oportunidade também, além de se discutir novos temas, discutir pesquisas, discutir trabalhos de pesquisa, a gente difundir isso como um todo para todo o grupo aí e paralelo ao Global Halal Business Forum é uma oportunidade. Ali nós vamos ter embaixadores,
nós vamos ter formadores de Sim. opinião internacionais, nós vamos ter acreditadores internacionais, nós vamos ter fundos soberanos, nós vamos ter pessoas realmente do meio internacional, que é uma oportunidade muito grande para essas pessoas participarem. Então, E para grandes mim é uma honra empresas, né? estar aqui com Profissionais de você. grandes empresas, né, Del Duque? Coisa Profissionais de maravilhosa. grandes empresas que vão estar lá e podem se interessar, né, por algum projeto, por alguma ideia que seja apresentada por meio aí do CETEC. Como já tivemos na edição Sim, passada, né? uhum, Interessado lá na questão de um trabalho de cosméticos, e uma das pessoas que assistiu interessado e acabou realmente, inclusive, ajudando a startar, né, esse projeto daquela moça. Então, a gente fica muito contente com isso e estou à sua claro. inteira Uhum. disposição aqui, Cris. Sim, sim. Eu sei que você preparou para a gente um material bastante didático para ilustrar essa sua apresentação. E eu convido a todos para que prestem bastante atenção nas explicações do Del Duque, porque você pode estar produzindo ciência e nem sabe. E muitas vezes aquilo que você produz deve ter gente lá na outra ponta louca para receber essa informação, né? Carecendo dessa informação. Então, Del Duque, por favor, você fique à vontade, a palavra é sua e a gente vai te acompanhando aqui. Perfeito, Cris, perfeito. É justamente isso. Eu acho que essa dúvida, né, que você falou, que foi uma dúvida recorrente, né, algumas pessoas que te procuraram a própria International Halal Academy, uma dúvida do seguinte: poxa, mas qual o tipo de trabalho, né, que é aceito no Congresso Técnico Científico do Halal? Então, a gente preparou aqui, Cris, um material justamente para isso, para a gente poder difundir um pouco mais essa questão do que pode ser apresentado no nosso Congresso Técnico Científico Halal. Primeira questão importante que vale a pena sempre a gente afirmar é que dentro do Halal, do segmento Halal, existem diversas áreas de interesse. E dentre essas áreas, como está no nosso edital não, nas nossas normas e no regulamento do Congresso Técnico Científico, ali estão relacionadas todas as áreas de interesse. E entre elas, nós listamos mais uma vez aqui para todos, gestão e planejamento. Gestão e planejamento, seja ele de uma parte industrial, seja ele de uma fábrica de menor porte, seja ele gestão e planejamento de um projeto que ainda está por acontecer, ou seja, aquilo que você estima que é necessário dentro do halal, um planejamento, por exemplo, de implementação de uma fábrica de açaí, implementação ou certificação de uma fábrica de salgados ou de doces, e até mesmo na questão também de proteína animal halal e de outros. Agronegócio como um todo. Nós temos hoje diversos tipos de negócios acontecendo dentro do agro. Grãos, né? Você veja o que nós temos hoje de grãos, seja do milho, seja da soja. A parte têxtil, a parte do algodão, o que acontece hoje dentro do agronegócio, também do algodão. E isso passa, Cris, por trabalhos que possam, em um determinado momento, falar, por exemplo, de um aumento de uma produtividade numa determinada área, ou a preservação que você tem numa determinada área, utilizando métodos diversos de produção, e isso muito a gente tem aqui no Brasil com a Embrapa, né? Mas então essas pessoas todas que orbitam em cima do agronegócio têm oportunidade de falar. Então, desde a questão da produção, mas também a questão da comercialização. E aí entra toda a questão de relações internacionais e comércio exterior. E isso passa, inclusive, pelas questões diplomáticas, né? Você sabe hoje que os países do Oriente Médio eles estão assumindo cada dia mais um lugar de destaque dentro do comércio exterior. Ainda mais, né, haja vista o que está acontecendo hoje com essa guerra tarifária que se tem mundial. Então, essas relações internacionais, esse comércio exterior, dentro também, utilizando essa questão do agronegócio, é fundamental. A parte de alimentos e bebidas. Hoje nós temos uma grande parte do faturamento mundial, da receita mundial do halal, alimentos e bebidas, uma das maiores, né? Ficando a parte atrás apenas aí da questão das finanças islâmicas.
mas a parte de alimentos e bebidas ela é muito forte. E aí você tem tudo, Cris. Você tem desde a parte de insumos, a parte de suplementos alimentares, por exemplo, né? Veja só, que coisa boa se a gente tivesse um trabalho falando um pouco dessa suplementação alimentar, se existe Sim, alguma questão relacionada ao halal, que seria impeditivo ou não, ou um insumo, ou substituindo um tipo de insumo dentro disso, né? A parte de fármacos tem crescido demais. A parte de fármacos, você veja, uma pesquisa, por exemplo, de desenvolvimento de uma cápsula, tá certo? Que não tenha nada referente ou insumos referente, por exemplo, à questão do porco, né? Que você não tenha nada que possa comprometer essa questão desse medicamento, né? Então, isso realmente está em lugar de destaque a vez mais. Mesmas coisas a questão dos cosméticos. Veja, o Oriente Médio é um dos maiores compradores de produtos na área de cosméticos. E isso é mundialmente, você tem vários tipos de oportunidades. E volto a dizer, é sempre importante falar, hoje, nós temos dentro do Oriente Médio a aquisição de diversos tipos de cosméticos, sejam eles da parte de cabelo, né? A parte de produtos de limpeza facial, por exemplo, que é muito utilizado. E você sabe, Cris, que existem também questões que não, quando a gente fala em Oriente Médio, né, a gente fala sempre, as pessoas sempre imaginam que são os países de maioria muçulmana. Não, você pega hoje a China, a quantidade de muçulmanos que você tem lá, e eles se preocupam, sim, com isso, não só as mulheres, como sim. os homens. Então, a questão de cosméticos tem crescido muito, não apenas para esses países de maioria muçulmana. A questão da moda e vestuário. Vejam, se fala muito hoje da questão da moda modesta, né, a moda halal, mas por trás disso você tem tudo. Você tem desde a produção do algodão, que nós falamos ali atrás, até mesmo da confecção dessas roupas, né, dessa questão da moda modesta, e relacionado, por exemplo, a uma moda circular, né, Cris, que se tem hoje. Eu adoraria ver um trabalho, por exemplo, falando sobre a questão da moda circular e como isso também acaba sendo halal, né? Porque quando você fala em Sim. preservação do meio ambiente, necessariamente você fala nessa questão. Finanças islâmicas. Veja, nós já recebemos 3 trabalhos de finanças islâmicas e são diversos tipos de trabalho que se tem. Veja, hoje as finanças islâmicas elas estão já em alguns países. Faça um comparativo, estude um pouco, nós vamos ver mais para frente ali as questões dos tipos de trabalho que a gente tem, mas estude um pouco as finanças islâmicas, o que ela pode ser positiva no Brasil, quais são as particularidades que ela tem que podia ser positiva no Brasil. Estude um pouco qual é o marco regulatório que a gente tem de finanças no Brasil e o que as finanças islâmicas poderiam ser, quais seriam as brechas, quais seriam as possibilidades. Então, são estudos, Cris, que têm condições também de serem colocados para uma apreciação do Comitê Técnico-Científico, né? A questão de logística, armazenamento e distribuição. Hoje, existem no Brasil centrais de armazenamento devidamente já certificadas, existem empresas de logística já devidamente certificadas do halal. Poxa, então nós temos exemplos aqui no Brasil. Então, peguem esses exemplos. Como que foi essa implementação? O que que isso tem de diferente? Por que que a logística halal é importante num país como o nosso, que é um país não muçulmano? Tá? Porque hoje nós somos, Cris, o maior exportador de proteína animal halal do mundo. E como que Sim. essa proteína animal ela sai do frigorífico e vai até o porto? Como que ela sai do contêiner no porto e vai para o navio até os lugares de destino? Como que, antes de você ter o abate, como que chega nas plantas esse animal, essa ave, esse bovino? Então, são questões de logística que tem muito aí no dia a dia das pessoas. A questão de tecnologia, nós estamos falando muito, cada dia mais, sobre a questão da tecnologia na rastreabilidade. Uhum. Tá? Nós falamos da tecnologia hoje que nós temos na questão, por exemplo, das moedas digitais. Nós falamos, por exemplo, dos QR Codes. Né? Então, veja,
O que que a tecnologia hoje tem de positivo que ela pode e já está sendo implementada dentro do halal? São questões também que estão no nosso dia a dia. Normas, acreditação, certificação e auditoria halal. Existem, por exemplo, diversos tipos de normas hoje, nos diversos tipos de mercado que você tem, que elas acompanham as necessidades de uma implementação, de uma entrada num produto certificado halal nesses países. Minha pergunta, existe um stand hoje no Brasil? Sim, existe. O que que esse stand no Brasil hoje, o que que essa norma no Brasil hoje ela fala? Como que são feitas as auditorias em loco? Vejam, nós tivemos exemplo de auditoria remota na época da pandemia. Como que isso é visto? Existem países que aceitam ou não? Esses comparativos, esses estudos referentes a essa questão, ele é muito importante. E isso pode ser um dos trabalhos apresentados, pode ser explorada essa questão. Turismo, hotelaria e serviços. Nós hoje temos o estado de São Paulo, o primeiro estado Muslim friendly do Brasil. Já estamos, que é a nossa parceira estratégica Fambras Halal, já assinou termo de cooperação técnica com o Distrito Federal, com o governo do Distrito Federal. Está em vista de assinar com o governo de Minas e com o governo do Ceará. O que que é o turismo halal? É você fazer essa adequação desses hotéis. Poxa, então se nós já temos hotel no Brasil, já adequado, quais são essas particularidades? O que que acontece lá fora? Por exemplo, na Espanha, no Japão, que você tem hotéis e restaurantes Muslim friendly. Quais são essas particularidades? O que que nós temos que podemos melhorar? Então, são questões também de interesse que podem estar nos trabalhos difundidos dentro do nosso Congresso. Meio ambiente e saneamento. Nós tivemos um trabalho na primeira edição que foi fantástico, que foi o quê? Uma produção dentro de uma empresa de proteína animal halal que tinha todo o seu cuidado no que diz respeito à parte de meio ambiente para tratar dos seus efluentes e tudo mais, e fez um gancho, né, sobre essas questões com a questão do halal, das premissas do halal. Olha só, quantas são as plantas, quantas são as indústrias hoje que têm esse cuidado? E isso a gente fala também dos fármacos, né, que tem muito cuidado nesse sentido. Então, meio ambiente e saneamento, muito importante. Por exemplo, Cris, por que não utilizar um projeto de um edifício verde, né, que se tem muito hoje no país? Por que não utilizar um estudo como esse e fazer essa interlocução aí com a questão do halal e poder apresentar? Então, também tem essa possibilidade. Controle e gestão da qualidade. Hoje, nós falamos agora das normas de acreditação, mas você tem todo um controle, uma gestão da qualidade dentro de uma indústria. Quais são essas etapas todas que uma indústria tem? Será que toda essa gestão da qualidade, tá certo, Cris? Será que ela tem a ver, às vezes, uma questão com o bem-estar animal, por exemplo? Não é? Então, eu acho que isso também é uma área de muito interesse dentro que a gente tem, não aqui no país apenas, tá? Esses fundos e essas acreditadoras internacionais, elas também querem ouvir um pouco sobre esse lado. Laboratórios de análise. Quais são as particularidades que você tem hoje para analisar, por exemplo, num laboratório, os insumos que fazem parte de uma produção industrial? Será que existem hoje, no Brasil, plantas que têm ali o seu laboratório? Lógico que existe. Será que essas plantas, elas tratam, ou esses laboratórios dentro dessas plantas, elas tratam de uma forma diferenciada quando você tem a questão da análise do insumo dentro do halal? Quais são as premissas que são levadas em consideração? Existe algum estudo nesse sentido? É o dia a dia, às vezes, das pessoas que estão dentro da produção, né? Outra questão importante, os princípios religiosos. Quais são os princípios religiosos hoje que estão no dia a dia do consumidor, estão no dia a dia do produtor, que fazem parte dessa questão do abate halal? Acho que isso tem que ser analisado. Hoje se fala em abate halal, se fala do certificado halal como um certificado de qualidade e um certificado que é um certificado técnico. Mas existe uma questão por trás religiosa
que pode muito bem ser explorada nesse sentido. E, por fim, Cris, mídia e lazer. Vejam, hoje, o Oriente Médio, né, os países do Oriente Médio, você vai para Abu Dhabi, por exemplo, você tem lá os parques temáticos, você tem lá questões importantes, você tem o museu. O museu, por exemplo, né, da Ferrari, né, você Uhum. tem museus que têm atrações. Poxa, quais são essas atrações? O que que essa questão do lazer tem a ver com essa questão do halal? Pode ser muito bem explorado isso, né, nesse sentido. E as mídias específicas, como que elas tratam? Quais são as particularidades? O que se tem hoje, né, de difusão dentro disso? Eu faço aqui, Cris, também um paralelo e provoco as pessoas, por exemplo, para dizer o seguinte: esses jogos eletrônicos, né? Será Uhum. que poderia ter um jogo eletrônico que fosse um jogo eletrônico aceito sob o ponto de vista da questão do halal, onde você não tem essa questão toda da violência, você tem não tem essa questão do jogo em si, mas você tem uma Sim, questão de cultura, por exemplo, dentro disso. Então, são essas, Cris, as grandes áreas aí de interesse e se ter alguns exemplos para a gente ter como referência, tá? Bom, quando eu falo tipos de trabalho, agora vou exatamente na sua pergunta, né, Cris, e de sim. demais pessoas que Uhum. tiveram. Os trabalhos científicos, na verdade, o que que eles são? Eles são construções como um plano de negócio que você faz, tá certo? Quando você faz um plano de negócio para você, né, quando você vai realmente atrás disso, eu vou te dar um exemplo assim bastante simples, Cris. Você vai até o seu banco para pedir um financiamento. Quando você vai até o seu banco para pedir um financiamento, o que que você tem que construir? Você tem que construir a sua tese sobre isso, né? Para que que você quer esse dinheiro? Como que você planeja para pagar esse dinheiro? Quais são as suas questões pessoais? Quais são as suas receitas? Né? Quais são as suas despesas? Né? Então, na verdade, o que que você constrói? Para ir pedir um financiamento no banco, você constrói uma tese em cima disso. Os trabalhos científicos são realmente isso, é você construir, tá? E registrar essa sua pesquisa, passo a passo. E quando a gente fala, né, da questão da redação, e até deixei como marcação aqui, Cris, para todas as pessoas que vão nos assistir, é um texto que você vai redigir para apresentar essa sua tese ou essa sua Uhum. investigação, assim como nós citamos a questão do financiamento bancário. Então, você vai justamente formatar dessa forma, tá? Agora, Cris, quando a gente fala em fazer um trabalho científico, ou você redigir, vamos um pouquinho mais para trás, né? Na nossa época aí, que a gente nunca pode parar de estudar, né, Cris? A gente tem que estar Não, sempre de jeito se nenhum. estudando. Quantas vezes, Cris, e você é da área, quantas vezes você não leu um ou dois livros para você poder fazer ali uma análise, né? Dentro desse Sim, livro, que tá... Existe aquele termo que nós usamos muito, né, dentro da academia, que é a questão do fichamento, né? Tá lembrada? O que que é o sim, fichamento? O fichamento, na verdade, nada mais é do que você fazer a leitura de diversos tipos ou livro, até mesmo o jornal que você lê, eletrônico ou físico. Então, você monta aquela ficha onde você vai destacando o que de importante tem em cada um deles. Tá certo? Então, tudo aquilo que você vai fichando. Então, quais são os argumentos utilizados aqui? Por que a gente utiliza esse argumento? Então, você vai fichando, vai listando tudo isso em cima daquilo que você está, aquele assunto que você está estudando. Tá certo? Então, a dica que eu dou aqui para todos, assim, que querem realmente, que já estão fazendo, que querem, ou que falem o seguinte: poxa, mas o Deuduque falou de questões aqui que é o meu dia a dia, tá? Como que eu vou transformar isso num trabalho de pesquisa? Então, vamos começar dessa forma. Vamos fazer uhum, uma, um fichamento aí de tudo aquilo que você está fazendo. O que que eu faço em tal etapa? Eu tenho material registrado sobre isso? Não, não tenho. Então, eu vou começar a registrar, vou fazer essa sugestão de uma ficha aqui de avaliação daquilo que eu estou fazendo, por exemplo, numa determinada etapa dentro da indústria. Né? Então, esse fichamento é exatamente isso. Ele dá subsídios e dá alicerce para essa redação do trabalho científico, tá, Cris? Isso é muito importante, as pessoas terem em mente e poderem fazer isso. Agora,
Quais são os tipos de trabalhos científicos? E aqui eu falo de congressos técnicos científicos do mundo, tá? Mas que são aceitos aqui no nosso Congresso Técnico Científico. Quando eu falo Congresso Técnico Científico do mundo, é assim, é o padrão que se tem na maioria Sim. dos congressos técnicos científicos, né? Os tipos de trabalhos que são aceitos são esses. Então, primeiro, aquilo que eu listei aqui para a gente exercitar isso. Projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa é como eu te falei da tese para você pedir o financiamento do banco. É um projeto. Então, o projeto de pesquisa, o que você vai fazer? Você vai detalhar tudo aquilo que você quer, o seu plano de trabalho que você quer desenvolver. Você vai colocar ali dentro daquilo quais são as principais intenções que você tem. Ele é um projeto, ele não é uma pesquisa desenvolvida e alicerçada e apresentada por uma banca, não é isso. Tá? Você está fazendo o seguinte, você está pegando todos aqueles questionamentos que você tem, né, e montando essa sua tese. Tá? E quando se fala tese, né, e aí eu citei a tese também, nós vamos chegar ali na frente, para quebrar um pouco esse paradigma. Porque quando a gente fala da tese, né, como a gente listou aqui, ela remete a doutorado, Sim, tá certo? mestrado. Mas Uhum. doutorado, né? Quando a gente fala no mestrado, a gente fala na dissertação, mas a tese de doutorado, tudo utiliza, mas é uma tese. Quando você está desenvolvendo algo, e um projeto de pesquisa é isso, você tem, primeiro, qual é o seu foco? Tá? Então, Uhum. nós citamos algum exemplo. Então, o meu foco é dizer que o desenvolvimento de todo o tratamento de resíduos sólidos ou de resíduos líquidos das águas industriais que eu tenho na minha planta, eles são tratados de uma forma para ter uma reciclagem, e isso, sob o ponto de vista de preservação do meio ambiente, também é halal, porque essa planta minha é uma planta que fornece proteína animal halal para alimentação mundial, tá certo? Então, esses são os caminhos. Então, assim, primeiro, analisa qual é o seu foco, tá, dentro desse projeto de pesquisa. Veja qual seria o seu tema, e qual seria a sua justificativa. Levanta se teria um problema em si, se eu jogasse essa água no leito do rio, ela ia contaminar. Então, poxa, esse seria um problema. A hipótese é eu tratar isso e devolver isso para o rio com um tratamento sem agredir o meio ambiente. Por quê? Porque essa minha planta ela produz proteína animal halal, ela produz dentro de uma indústria de alimentos algo que também é halal. Então, e aí, dentro desse seu projeto de pesquisa, é o passo a passo, é desde a definição desse tema que você quer, o foco que você quer, você coloca quais são os seus objetivos, qual a metodologia que você vai utilizar, é tudo num projeto, você vai redigir. Diferente do relatório técnico-científico. O relatório técnico-científico, ele vai um pouco mais. Por quê? O relatório, você já realizou algo. Sabe uma coisa que encaixa muito bem no relatório técnico-científico, para as pessoas do nosso meio entenderem também, Cris? É uma Uhum. auditoria in loco, Uhum. por Uhum. exemplo. Então, você faz uma auditoria in loco. Por exemplo, você acompanhou uma comitiva de técnicos internacionais de um ministério internacional, de uma acreditadora, uma, uma, uma comitiva aí de especialistas que foram até uma determinada planta e fizeram lá uma abordagem nessa planta. Qual foi o checklist que eles desenvolveram, o que foi feito e qual foi o relatório técnico que eles desenvolveram para aquela visita. Vocês conhecem muito bem, Cris, os termos chamados não conformidade, né? Então Sim. você teve lá e a não conformidade foi que a limpeza da linha de produção halal não foi devidamente feita, tal. Esse relatório técnico que sai de uma visita técnica de especialista numa planta, ele pode se transformar num relatório técnico-científico da seguinte forma: as ocorrências que se tem, quais são as soluções possíveis de serem feitas e o que isso pode melhorar. Ou, por exemplo, um relatório técnico-científico de algo que foi feito no campo, com os dados, e ali você fez um relatório justamente disso. Qual foi o impacto que isso teve, quais são as soluções que isso
conseguiram ser apresentadas e que pode ser utilizado por todas as pessoas. Porque um dos objetivos maiores da pesquisa e dos trabalhos técnicos científicos é, como você falou lá no início, divulgar isso para o mundo, para que outras pessoas possam realmente se analisar em cima disso. E esse relatório técnico-científico, ele aponta isso. Então, um relatório, ele é mais um complemento. Você sai ali do projeto só de pesquisa, você entra em dados, que são dados checados também no campo ou dentro da fábrica, não é? A monografia, muitos também conhecem. Hoje não se tem mais aquela questão do TCC, né? O trabalho de conclusão de Uhum, curso, né? E muitos não têm mais essa obrigatoriedade, mas você tem sim a monografia na graduação, em muitos cursos, diversos cursos, que é um trabalho que você apresenta ao final do seu curso. Assim como nos cursos de especialização, que cresceram muito no Brasil, Cris. Cresceram muito no Brasil. Por quê? Porque muitas delas são especializações profissionalizantes, ou uhum, formações profissionais. Então, você tem lá um MBA, o próprio nome diz, né, quando você fala em MBA, mas ele é mais profissionalizante. Então, a monografia é aquele trabalho que você fez como? Você definiu qual o seu foco, você definiu qual a sua intenção e você colocou seus objetivos todos, gerais, você pesquisou o material a respeito disso e você apresentou esse trabalho de conclusão para um professor seu ou para alguma coisa nesse sentido. Então, assim, eles são voltados, na verdade, de uma forma bem simples, Cris, que na grande maioria das pessoas que fizeram monografia sabem disso. Você pega, você analisa, você lê, você vê informações, você vê dados em leitura de livros, de bibliografias diversas, de diversos tipos de artigos, tudo mais, e você separa, lembra do fichamento, aquilo que são dados uhum. mais relevantes e analisa e compara, faz uma avaliação desses dados. Isso é a monografia. Muitos no dia a dia fazem isso. E eu defendo muito isso, tá? Eu acho assim, muitas pessoas defenderam a saída, né, da questão da não obrigatoriedade do trabalho de conclusão de curso. Né? Muitas pessoas reclamam, quantas vezes não tivemos aquela reclamação, mas esse trabalho é feito em grupo, poucas pessoas fazem. Pessoal, os trabalhos dentro do nosso Congresso Técnico Científico, ele pode ser um trabalho de 8, 10 pessoas. Só vai Sim, escolher uma pessoa, caso ele seja eleito para ser uma apresentação oral, uma das pessoas da equipe vai apresentar, assim como acontece também em muitos trabalhos, em muitos cursos de graduação. Né? Às vezes, várias pessoas fazem, uma ou duas apresentam. Dissertação, Cris, é para a questão do mestrado. sim. E Uhum. não são todos os profissionais do dia a dia que fazem, mas muitos fazem. Então, dentro dessa dissertação, você tem sim algo mais complexo do que a monografia. Né? Ali, como o próprio nome diz, você vai dissertar sobre algo, você vai levantar dados, você vai apresentar dados, tudo mais, e você vai apresentar isso para a sua banca que vai analisar e aí você vai sair com o título de mestre. Diferente da tese, que já Sim. remete ao doutorado. Ah, Quer dizer, sim. tudo aquilo que você propôs ali na sua dissertação e tudo mais, você vai comprovar e você vai ter outros dados ali complementares para você ter o seu doutorado e você ter uma tese. Nós recebemos, Cris, só falando, nesse ano, um trabalho de doutorado. Já temos um trabalho de doutorado Perfeito. que já foi escrito aí no Congresso Técnico Científico do Halal. Aí nós temos a questão do artigo científico, Cris, tá? O artigo científico, né, as pessoas, mas eu posso fazer a questão do artigo científico? Sim. Para apresentar em congresso técnico científico? Sim. Desde que ele tenha um formato de relatório. Tá? Tá. Lembra que nós falamos ali do relatório técnico científico? O artigo científico ele tem que ter um formato de relatório. Tá? Principalmente o seguinte: quais foram os resultados que você, dentro daquele foco que você teve, né, dentro daquilo que você estudou, né, quais foram os dados aí que foram comprovados, os resultados que foram comprovados dentro dessa questão que você está apresentando no seu artigo? Vou citar, por exemplo, a questão da qualidade remetida à questão do halal.
né? Ou seja, a produção halal interligada ou seguindo paralela à questão da qualidade no, por exemplo, da carne produzida, tudo mais. Um artigo científico, ele tem, e é muito aceito, principalmente em publicações científicas, tá certo? Mas nós aceitamos no nosso Congresso Técnico Científico, assim como em outros congressos técnicos científicos mundialmente são aceitos realmente esses artigos científicos, desde que eles sejam montados num formato de relatório, tá? Onde você tem toda uma fundamentação teórica e tudo mais, e aí você, dentro desses, como foram esses resultados que foram vistos, que foram analisados, então você faz isso num formato de artigo e, volto a dizer, grandes revistas científicas aceitam trabalhos, são trabalhos, você tem muito isso na medicina, né? Isso é no dia a dia, Aham. né? Como que é feito o trabalho científico hoje, numa questão de medicina. Você compara aquilo, você tem um foco, uma fundamentação teórica da utilização de um determinado medicamento, um determinado agente, e dentro disso você vai dizer o seguinte, que você obteve tais resultados, né, em tal tempo. Né? Então, esse é um artigo científico e nós aceitamos também no nosso Congresso Técnico Científico. A outra questão que a gente deixou por último aqui é a questão da resenha. A resenha, né, é uma resenha que a gente fala, a resenha acadêmica, né? Uhum. O que que ela é? Ela é, na verdade, Cris, o comentário que você faz em cima de um determinado desenvolvimento de um autor, de um texto de um autor, ou de um livro, tá certo? Então, o que que Uhum. você tem que fazer? Você tem que ver quais foram. Você faz uma análise dos argumentos, né, dessa pessoa. Por exemplo, nós temos muitas resenhas, às vezes, feitas em cima de pesquisas. Então, você tem, por exemplo, pesquisa do consumidor muçulmano. Tá. Quais foram as premissas utilizadas, né? Vamos lá. Quais foram os argumentos apresentados e como que isso tem a ver com o desfecho, né, dessa pesquisa, com o resultado dessa pesquisa? Cris, às vezes você faz uma resenha quando você vai assistir um filme, né, no cinema, Sim, sim. na televisão e tal. Você faz uma resenha. O que que é a resenha daquele filme? Você analisa ali os argumentos todos que tem o filme, depois você tem o desfecho do filme, o final do filme. Então você faz uma análise disso em cima daquilo que você assistiu, daquilo tudo que você viu. A resenha acadêmica é exatamente isso. Lógico, Cris. Eu não vou fazer uma resenha, por exemplo, de um artigo, eu que sou engenheiro, técnico científico, dentro de uma questão da medicina, porque eu não Uhum. tenho formação para isso, mas eu posso muito bem analisar questões da minha área e fazer sim uma resenha, né? Quantas pessoas hoje, Cris, que fazem leitura de livros técnicos e tudo mais e fazem observação, mas esse autor, ele faz a questão e essa questão já não é aceita por tal autor, né? Por que Uhum. isso? Essa Uhum. resenha acadêmica é muito bem aceita, não apenas no nosso Congresso Técnico Científico, mas em todos os demais. Bom, Cris, com isso, assim, eu espero ter conseguido demonstrar, Claro, eu acho que me sim. estendi bastante, mas eu queria mostrar as particularidades de cada um de tipo de trabalho. Primeiro, falando das áreas todas, né, que a gente tem interesse em receber trabalhos, e falando dos tipos de trabalho. Tá? Perfeito. E como é que é os critérios de seleção? Nós temos hoje uma comissão científica composta por especialistas, sabe, que foram especialistas já indicados. São 7 especialistas que fazem parte dessa comissão técnico-científica do nosso Congresso Técnico-Científico, o RALAU. O que que eles vão observar? Quais são os critérios gerais que se observam nos trabalhos científicos? Primeiro, uma adequação à temática da modalidade, né? Então, nós estamos falando de um segmento halal, área de Sim. interesse do halal. Então, você tem que ter sempre uma adequação disso, um apêndice disso referente à modalidade que é o halal, tá? A segunda questão, a originalidade da sua abordagem, né? Então, se aquele trabalho é um trabalho original, sob o ponto de vista da abordagem, é diferente. É uma coisa que realmente chama a atenção e pode ser muito bem vista no mercado. E o Uhum. terceiro é a clareza que o autor teve, ou os autores,
na exposição do tema que ele escolheu, tá certo? Dentro ainda disso, o que eu queria ainda frisar aqui, Cris, é o seguinte: todo congresso nós temos que ter início e fim para análise, Sim, porque depois uhum, que esses trabalhos todos eles são recebidos, tá, dentro do CETEC, e para isso você tem o e-mail de encaminhamento, tá certo? E esse e-mail de encaminhamento você pode até colocar isso de uma forma assim, em PDF, mas paralelo você tem que mandar de uma forma editável também. Por quê? Todos os membros da comissão científica do CETEC, eles recebem os trabalhos que são códigos. Cada trabalho tem um código, não tem um autor. Ele tem um ótimo. código e ali se desenvolve todo o trabalho. Então, eles recebem esse material e ali eles têm os quesitos que eles analisam, eles fecham uma primeira avaliação, que é desse trabalho escrito, tá certo? E depois você tem uma segunda avaliação, que são aqueles trabalhos que foram selecionados para apresentação oral, que tem uma segunda avaliação na apresentação oral. Com Uhum. isso, você tem a nota final, tá certo? E a nota final, a classificação do primeiro ao décimo, dependendo da quantidade de trabalhos, vamos estender até o 11º para a apresentação oral. Todos eles, viu, Cris? Trabalhos do primeiro ao 10º ou 12º, todos premiados, tá? E aí eu posso Ah, citar sim. viagem internacional com acompanhante, viagem nacional com acompanhante, notebooks, Alexas, cestas de brindes, vários tipos de brindes, que é uma forma também da gente presentear, né? E Claro, além claro. do Uhum. E certificado quem que ele não vai receber gosta? ali, pois é, eu acho isso fantástico, e tem que ter mesmo. Agora, não Sim, podemos esquecer o seguinte, Cris, o prazo final é o dia 31 de agosto. Então, até às 23 horas e 59 minutos, né, do dia 31 de agosto, os trabalhos vão ser recebidos exclusivamente pelo e-mail do CETEC Halal, que é esse e-mail que está aqui, que é o cetechalal@academiahalal.com.br, tá? ótimo. Tanto os trabalhos escritos aqui no Brasil, na América Latina, como em outros países, todos eles são depositados nesse e-mail, tá? Volto a dizer, Certo. aqueles que têm dúvida, Cris, também podem entrar na nossa página da academia, verificar ali no CETEC, e ali, inclusive, Cris, nós temos os anais da primeira edição. Sim, Esses sim, anais, muito importante, esses anais vão para todos os embaixadores dos países islâmicos, eles vão para as principais autoridades, eles vão para as universidades cadastradas aqui e parceiras da International Halal Academy, vão para as universidades e instituições parceiras internacionais e ficam à disposição de todos aqueles de uma forma também digital. Então, é uma forma também de você ter essa divulgação tua, profissional, nesse sentido. Então, assim, Cris, era basicamente isso que eu queria te falar. Estendi sim. demais, peço desculpas se Não, eu estendi muito daquilo, mas você, como você realmente falou, essas dúvidas eu acho que elas têm que ser não, eu realmente acho sanadas. importante. E Uhum. agradeço demais essa oportunidade, Cris. Imagina, eu queria só reforçar também, Deldo, que nesse link que você colocou aí na sua apresentação do CETEC Halal 2005, tem também as normas, tem o regulamento, né, Isso, isso. Aqui na as página, normas e o né? regulamento, exatamente, e que nós fizemos também entrevistas com alguns dos profissionais que apresentaram trabalhos em 2023 para que de Fantástico. uma maneira assim muito breve eles falassem um pouco sobre essa experiência, né? E eu que tive o prazer de conversar com todos, todo mundo recomenda essa experiência. Vai, participe, é legal, né? Então, assim, isso que eu acho que é interessante. É o que eu volto a dizer. Às vezes você produz ciência e nem sabe. E às vezes dali vai surgir uma oportunidade até super bacana para você e você nem imagina, né? Então, compartilhar, né? Eu acho que é compartilhar, compartilha o que você Fantástico. sabe, coloca esse holofote em você, no seu trabalho, no seu conhecimento, porque o retorno pode ser fantástico. A gente não imagina, né? Olha onde pode chegar isso, né? A gente não imagina. Então, Pois é, pois é. me chamou muita atenção isso, né? A recomendação de todos que eu conversei,
para que as pessoas sim participem, peguem seus trabalhos, olha o que você faz no dia a dia, e de repente o que você faz no dia a dia você transforma, você categoriza, né, dentro aí do que você apresentou e manda. Não vamos, ninguém E, vai perder nada, né? não, e você sabe que é o mais gostoso de tudo isso, que se deixa a gente realmente, poxa, assim, de uma certa forma, vendo que a gente está conseguindo atingir, né, o que a gente quer. Nós temos trabalhos, Cris, trabalhos desde colégios técnicos Aham, a trabalhos de doutorado. Então, você deve tem aquele sim. aluno que está ainda no ensino médio, desenvolvendo um trabalho, e trabalhos que tenho certeza assim que vão dar resultado, passando por faculdades, passando por institutos, passando por profissionais do mercado e chegando a trabalhos de doutorado. Então, para Sim. a gente realmente é isso que a gente quer. A gente quer ter a possibilidade de difundir cada vez mais o halal, difundir cada vez mais o conhecimento e compartilhar com todos esse conhecimento, né? Então, eu acho que isso é o intuito aí do nosso CETEC, e inshallah aí nós temos essa segunda edição agora, 27 e 28 de outubro. É isso mesmo. Então é isso, Deudo, que eu te agradeço muito por esse momento, por toda essa explicação. Eu aprendi com a sua explicação a diferença da tese para a dissertação, o artigo científico. Acho que fica aí um aprendizado também das diferentes modalidades aí de trabalho. E é isso, eu espero que esse nosso bate-papo, essa explicação do Del Duque estimule ainda mais você que está aí amadurecendo a ideia de preparar um trabalho para compartilhar no CETEC Halal, que vai ser agora dias 27 e 28 de outubro. Muito obrigada mais uma vez, Del Duque. Ah, e só mais um lembretezinho. Ficou com alguma dúvida ainda? E-mail cetechalal@academiahalal.com.br. Tem sempre alguém ali de olho para esclarecer aí as eventuais dúvidas o mais rápido possível, até porque o prazo está finalizando. É só até o dia 31 de agosto, às 23h59. Precisa correr. Obrigada, Del Isso Duque. mesmo, Cris. Obrigada para vocês. Obrigada a Obrigado, vocês. Cris. Obrigada. Até a Obrigado. Uma próxima, honra sempre estar com pessoal. você. Até. Tchau, tchau.